Olá, eu sou Carlos Xavier, mestre em Direito, professor universitário, procurador do Estado do Paraná e responsável pelo canal Direito Sem Juridiquês no YouTube. No meu canal você vai encontrar conteúdo bastante diversificado. Introdução ao direito, educação domiciliar, libertarianismo, até um pouco de direito do trabalho, com foco na reforma trabalhista, direito constitucional, teoria do Estado, filosofia do direito, enfim. Mas você vai encontrar muita coisa também de processo civil. E muitas pessoas têm usado o meu conteúdo de processo civil disponível lá no YouTube para estudar para concursos e para estudar também para a prova da OAB. Então, aí vai uma primeira dica, que não é ainda uma das 5 dicas que eu tenho para dar para você aqui nesse vídeo. Uma primeira dica que eu deixo é: dê uma conferida lá no meu canal Direito Sem Juridiquês no YouTube, e ele certamente vai servir para ajudar bastante você nos seus estudos. Não só para a preparação para processo civil, para qualquer prova que você vai fazer, mas também para compreender um pouco melhor como o direito funciona hoje em dia, por que nós chegamos no estágio em que chegamos, enfim. Bom, aqui no Cona Ordem, primeiro eu gostaria de agradecer à organização pelo convite, parabenizar os organizadores pela iniciativa e lembrar que o meu tema aqui, o tema da minha palestra, são 5 dicas para cravar na prova de processo civil da OAB. E eu preciso esclarecer para você primeiro que o meu objetivo aqui é me focar na prova objetiva, né, na primeira etapa da prova da ordem. Por quê? Porque as pessoas normalmente tendem a ter uma certa dificuldade com o processo civil, então já é uma prova que é um tanto espinhosa para muitas pessoas já na primeira etapa, e por conta dessa dificuldade em processo civil, mas na verdade mais do que isso, por conta da diversidade de temas que podem cair no direito material, na ênfase em civil, né, para a segunda etapa, e por conta da quantidade de peças também que tende a cair, ou que pode cair, o pessoal normalmente não faz, né, a minoria das pessoas tende a fazer a segunda etapa da prova da OAB em processo civil. Isso eu posso afirmar a partir da minha experiência como professor do 9º semestre. Eu dou aula de prática de processo civil para os alunos do 9º semestre e eu tenho verificado isso na prática em sala de aula. Então eu pensei que, concentrando a minha palestra na prova objetiva, né, preocupado em preparar você para a primeira fase, essa palestra poderia ser mais útil, ser mais interessante para uma quantidade maior de pessoas. Então foi só por isso que eu estou focando na primeira etapa neste momento. E eu estou gravando essa palestra aqui tendo em vista o 30º exame da OAB. Tá? Espero que você, com essa dica, com as demais dicas que você conseguir aqui no Cona Ordem, com a sua preparação, com seus estudos, passe no 30º exame. Realmente desejo de todo o coração sucesso para você. Mas, caso você não venha a passar, né, já para o 31º exame da OAB, eu vou ter novidades lá no Direito Sem Juridiquês. Então, se inscreva também no meu canal e confira essa novidade que eu vou lançar para a preparação para o 31º exame da ordem. Bom, vamos às dicas. E vamos à nossa primeira dica. A primeira dica que eu tenho para dar para você é muito simples. A ideia é simples, ela é um pouquinho difícil de executar, mas isso é algo que você precisa ter em mente quando estiver estudando processo civil para a OAB. Na verdade, para qualquer prova de concurso, essa aqui é uma dica importante, porque é uma tendência natural do ser humano, uma tendência natural dos examinadores fazerem isso que eu vou mencionar aqui. A minha dica, então, indo direto ao que interessa, é focar nas novidades do CPC de 2015. Tá? A imensa maioria das questões da prova objetiva da OAB são extraídas do novo CPC, ou melhor, das novidades encontradas no novo CPC. Aquilo que não existia no CPC antigo e que existe no CPC de 2015. Bom, para mim, que sou um cara já com cabelos brancos, é fácil de identificar isso. Só para você ter uma ideia, talvez você que está fazendo o exame da OAB agora tenha entrado na faculdade com o CPC
de 73 ainda, né? E saído com o CPC de 2015. Com o passar do tempo, as pessoas já vão entrar na faculdade e direto vão estudar o CPC de 2015, sem nem saber que existia o CPC de 73. Mas só para você ter uma ideia do quanto eu sou velho, você sabe que o nosso Código Civil, não o Código de Processo Civil, ele entrou em vigor em 2000, ele foi editado em 2002 e entrou em vigor em 2003. E eu entrei na faculdade quando ainda vigorava o Código Civil de 1916. Tá? O Código Civil de 2002 foi aprovado enquanto eu ainda estava na faculdade. Bom, deixa isso para lá. Eu só fiz essa brincadeira, né? Só fiz essa lembrança aí do meu passado, porque talvez você tenha uma certa dificuldade de identificar o que é novidade do CPC de 2015, afinal de contas você só estudou o CPC de 2015. Bom, a minha dica nesse sentido, então, é que você fique bastante atento quando você estiver estudando a doutrina, né, porque normalmente os autores fazem essa indicação, eles fazem essa comparação ainda, porque o CPC ainda é relativamente novo, e que você também tenha em mãos um CPC comparativo, um quadro comparativo. E não precisa necessariamente você comprar um CPC comparado ou coisa do tipo, né? Normalmente você consegue, pesquisando na internet, você consegue bons materiais em PDF e gratuitos. Então, basta que você, esse ponto aqui é importante, eu sei que cai na OAB. Por exemplo, as próximas dicas que eu vou dar são dicas de pontos que caem recorrentemente na prova da OAB, na primeira etapa. A palestra tem esse título, né, para cravar na prova da OAB, mas obviamente só com essas dicas você não vai conseguir gabaritar a prova de processo civil. Mas certamente, se você se concentrar nesses conteúdos, você vai ir muito bem na prova de processo civil. Mas o que você vai notar a partir dessas dicas que eu tenho para dar é que todas essas questões aqui, elas são extraídas do novo CPC, ou esses assuntos são extraídos prioritariamente do novo CPC, tirando uma coisa ou outra que já era entendimento jurisprudencial, e aí foi incorporado à lei, né, no novo CPC, mas essa dica, ela como que instrui, né, ela como que informa as demais dicas, ou ela é formulada a partir do estudo, a partir da preparação que eu mesmo fiz, para poder formular as demais dicas. Então a primeira dica é: foque nas novidades do novo Código de Processo Civil, tá bom? Vamos para a segunda dica então, e essa aqui já é uma novidade do CPC de 2015. Foque no domínio do funcionamento da audiência de conciliação e mediação. Audiência de conciliação e mediação obrigatória, aquela audiência de conciliação e mediação que deve acontecer após a petição inicial, após a citação do réu e antes de o réu oferecer a contestação. Essa é uma novidade do CPC de 2015, e como uma novidade do CPC de 2015, ela cai em praticamente toda a prova objetiva da OAB dos últimos anos. Para preparar essa palestra, eu esqueci de mencionar isso antes, eu considerei todas as provas da OAB desde que o Código de Processo Civil de 2015 entrou em vigor. Então, eu estou falando dos últimos 10 exames da OAB, do 20º ao 29º. Eu dissequei todas as provas da OAB, tá? Então, essas dicas aqui, elas são baseadas na ocorrência desses questionamentos na prova da OAB. E, de fato, a audiência de conciliação e instrução é assunto que cai praticamente a cada prova da OAB. Toda prova da OAB tem uma pergunta sobre isso, tá? Então, você deve se concentrar no estudo do artigo 334 do Código de Processo Civil. Anota aí, artigo 334. E como funciona? Bom, a audiência de conciliação e mediação, eu vou também me focar naquilo que os examinadores mais têm perguntado, né? O funcionamento dela é relativamente simples, não é complicado. Acontece que é uma novidade. Antigamente o réu era citado para contestar o pedido. Hoje o réu é citado para participar de uma audiência de instrução para participar de uma audiência de conciliação e mediação. A audiência de instrução vai acontecer bem depois, né, lá na fase postulatória. Então, essa audiência, ela é obrigatória. Ela acontece mesmo que as partes não digam nada.
Então as partes podem até não ter interesse na conciliação, mas elas precisam afirmar isso expressamente. É requisito da própria petição inicial, depois eu vou falar dos requisitos da petição inicial, né, que o autor indique a preferência dele ou não pela audiência de conciliação e mediação. Na verdade, o relevante é se ele não tem interesse, ele já indicar isso na petição inicial. Por quê? Porque se o autor não disser nada, a audiência de conciliação e mediação vai ocorrer. Aí, para que a audiência de conciliação e mediação não ocorra, o autor tem que dizer que não tem interesse na conciliação e o réu também tem que dizer que não tem interesse na conciliação, e ele vai fazer isso numa petição que ele vai protocolar antes da audiência de conciliação, porque o próprio prazo para o réu contestar é contado a partir da ocorrência ou não dessa audiência de conciliação. Tá? Isso aqui é uma coisa importante. Então, o que acontece? Só se as duas partes disserem que não têm interesse na audiência de conciliação e mediação é que ela não irá ocorrer. E aí vem a questão importante, isso aqui cai recorrentemente. O que acontece com a parte que não comparece na audiência de conciliação e mediação? Ah, mas ele não tinha interesse na audiência de conciliação e mediação. Não importa. Se as duas partes não disserem que não tem interesse, se as duas partes não manifestarem a sua ausência de interesse, a audiência vai acontecer. É como eu brinco com os meus alunos em sala de aula, né? É uma conciliação com uma arma na cabeça, né? Você é obrigado a aparecer à audiência de conciliação. Não é à toa que a conciliação acaba não acontecendo nessas hipóteses, né? Mas o que acontece se a parte que deveria comparecer não comparece na audiência de conciliação e mediação? É aplicada uma multa de 2% sobre o proveito econômico ou o valor da causa. Então, essa é uma questão também muito importante. E isso, como eu falei, cai em praticamente toda a prova da OAB. Então dê uma boa estudada no artigo 334. E uma questão que normalmente cai também, já caiu em mais de um concurso, mais de uma prova da OAB, é a possibilidade de que o processo seja suspenso a requerimento de ambas as partes, enquanto elas tentam fazer a mediação extrajudicial. Então essa é uma questão que normalmente cai e que tem conexão com essa novidade da audiência de mediação e conciliação. Estude o artigo 334 do novo Código de Processo Civil. Vamos à terceira dica, então. Estude a petição inicial, os requisitos da petição inicial, a inépcia da petição inicial, o julgamento de improcedência liminar do pedido, a possibilidade de aditamento ou alteração do pedido ou da causa de pedir, que é até a citação sem o consentimento do réu e até o saneamento do processo com o consentimento do réu. Isso também às vezes cai e é importante dominar todo esse procedimento, né, toda essa disciplina, melhor dizendo, do CPC a respeito da petição inicial. Desde os requisitos da petição inicial, causa de pedir, pedido, cumulação de pedidos, pedido implícito, tá? Os honorários e a correção monetária e os juros. Honorários, juros e correção monetária são pedidos implícitos. Então o que acontece? Mesmo que o autor não formule pedido de condenação e honorário de sucumbência, mesmo que ele não fale nada sobre juros e correção monetária na petição inicial, a sentença pode comportar juros, correção monetária e honorários de sucumbência. Aí nós temos uma questão importante também que já caiu mais de uma vez nos últimos exames. Se a sentença for omissa a respeito dos honorários de sucumbência, a parte vencedora, na verdade o advogado da parte vencedora, pode entrar com uma ação autônoma de arbitramento de honorários de sucumbência. Isso é uma grande novidade do CPC de 2015, porque no CPC anterior isso não era, no regime do CPC anterior isso não era admitido. Agora no novo CPC tem uma previsão expressa lá no artigo 85. Então, se a sentença for omissa a respeito de honorários de sucumbência, como honorários de sucumbência são considerados um pedido implícito, é algo que é considerado pedido mesmo que o autor não formule o pedido. Então, é possível entrar com essa ação de arbitramento de honorários de sucumbência, após o trânsito em julgado, após o fim do processo no qual a parte foi vencedora. Mas
não estude apenas isso, estude os requisitos da petição inicial, estude a questão da inépcia da petição inicial e, consequentemente, o indeferimento da petição inicial, estude a questão do julgamento de improcedência liminar do pedido, essa possibilidade de aditamento ou alteração da causa de pedido ou do pedido, estude a disciplina da petição inicial. Os artigos são o artigo 319 a 332 do novo CPC. Então eu falei do 334, né? O 333 ele foi vetado, mas nós temos um primeiro bloco de artigos muito importante para ser estudado, considerando a dica anterior, né? É do artigo 319 até o 334. Petição inicial, a disciplina da petição inicial está no 319 até o 332. Aí você agrega o artigo 334 com audiência de conciliação e mediação, e aí você tem muito conteúdo para ser estudado para a prova da OAB. Um conteúdo bastante relevante, um conteúdo que certamente vai cair. Alguma coisa do artigo 319 até o artigo 334 vai cair no exame da OAB. E normalmente prova objetiva você precisa conhecer o que diz a lei, né? Claro, você vai usar uma doutrina para auxiliar, você vai usar vídeos na internet, de acordo com a sua preferência de estudo, e como eu já dei na primeira dica, como eu falei na primeira dica, use um CPC comparativo para você pensar o que é novidade ali, o que é coisa do CPC de 2015 que não tem no CPC anterior, porque há uma possibilidade muito grande de que esse assunto seja cobrado, então, no exame da OAB. Vamos para a nossa quarta dica. Estude as tutelas provisórias. 319 a 334, né, os artigos que eu indiquei antes. Agora nós voltamos um pouquinho para o artigo 300 até o artigo 311. E especialmente, se você vai estudar tutelas provisórias, especialmente estude as tutelas de urgência antecedente e a tutela da evidência. Tutela de urgência antecedente, e especialmente a tutela antecipada antecedente, que é uma das principais novidades aí do novo CPC, e a tutela da evidência. Uma coisa que eu não mencionei já na minha dica anterior, que eu deveria ter dito, é que existe uma playlist lá no Direito Sem Juridiquês só sobre petição inicial. Então, para a terceira dica, complemente aí o que eu acabei de dizer com uma playlist sobre petição inicial lá no Direito Sem Juridiquês, lá no meu canal. E aqui, para as tutelas provisórias, para complementar o seu estudo, também existe uma playlist sobre tutelas provisórias lá no Direito Sem Juridiquês. Mas o que eu estava dizendo é que é muito importante você focar o seu estudo das tutelas provisórias em 2 pontos, porque esses pontos também são recorrentes. É quase certo que um desses pontos, ou até mesmo os 2 pontos, caia numa prova da OAB. São a tutela antecipada antecedente e a tutela da evidência. Mas é claro que para que o seu estudo seja efetivo, né, a respeito desses 2 temas em especial, você precisa dominar bem os conceitos. Porque se você não dominar bem os conceitos, você pode cair em pegadinhas. Isso também tem na prova da OAB, e também tem pegadinhas aí quando o assunto é tutela provisória. Quando o assunto é tutela provisória, também tem pegadinha. Então você precisa dominar bem os conceitos. E aqui vou dar um panorama geral para ajudar você a dominar bem esses conceitos. Você precisa saber que tutela provisória é o gênero do qual as tutelas da urgência e da evidência são espécies. Tutela de urgência e tutela da evidência, desculpa. Tutela provisória é o gênero do qual a tutela de urgência e a tutela da evidência são espécies. Então, tutela provisória, tutela de urgência, tutela da evidência. Aí vamos agora para as tutelas de urgência. A tutela de urgência também é um gênero do qual a tutela antecipada e a tutela cautelar são espécies. Então, a gente precisa dominar bem esses conceitos, né, para ir bem preparado para o exame da OAB. E aí a gente precisa também trabalhar, saber bem a diferença entre tutela antecipada e tutela cautelar. A tutela antecipada, ela é satisfativa.
ela entrega o bem da vida para o autor. A tutela cautelar, ela é processual. Ela, como o próprio nome já diz, objetiva acautelar o processo, assegurar o resultado útil do processo. Ela é não satisfativa. Ela vai significar a suspensão de alguma situação, ela vai significar o bloqueio de um determinado bem, mas ela não transfere o bem para o autor. E aí, então, se nós, já sabendo bem essa questão, né, essa diferença entre tutela de urgência e tutela cautelar, e sabendo que esses são espécies do gênero tutela de urgência, tutela antecipada e tutela cautelar, são espécies, do gênero tutela de urgência, então existe uma diferença básica entre as tutelas de urgência, a antecipada e a cautelar, e a tutela da evidência. E a primeira grande diferença, isso é muito importante para saber quando a gente estuda a tutela da evidência, é que a tutela da evidência não precisa de urgência para ser concedida. A tutela da evidência ela é concedida com base exclusivamente na plausibilidade do direito. O direito é tão plausível que a lei entende que ele pode ser concedido ao autor já no começo do processo. Tutela da evidência é isso. Então a tutela da evidência não precisa de urgência. Essa é uma primeira dica importante para quando você for fazer a prova. E a outra dica importante é você estudar, saber bem quando cabe tutela da evidência antes da citação do réu ou depois da citação do réu. Então, existem situações em que o direito é autoevidente de imediato, como por exemplo, quando ele é baseado em julgamento do STF ou do STJ em recurso repetitivo ou em incidente de resolução de demandas repetitivas, que é um incidente que tem lugar até mesmo nos tribunais de segundo grau. Na verdade, o CPC fala em julgamentos de casos repetitivos, que é o gênero do qual os recursos repetitivos e o IRDR são as espécies. Então, nesse caso, você tem um direito que é autoevidente, porque ele está amparado nesse entendimento com força vinculante dos tribunais superiores ou até mesmo de um tribunal de segundo grau. Nesse caso, a tutela da evidência não precisa de urgência e pode ser concedida antes mesmo da citação do réu. Mas no caso da tutela da evidência por abuso do direito de defesa, obviamente, a tutela da evidência só pode ser concedida depois da citação do réu, depois da contestação do réu. É preciso verificar que o réu efetivamente abusou do seu direito de defesa, apresentou uma defesa meramente protelatória, apenas para atrasar, ou com argumentos manifestamente descabidos, né? Uma defesa sem pé nem cabeça. Então estude bem o artigo 311, né, a tutela da evidência. Esse panorama geral que eu dei aqui foi apenas para fornecer os instrumentos teóricos, né, os recursos teóricos, para você poder se aprofundar no estudo das tutelas provisórias. Estude bem a tutela da evidência lá do artigo 311 e estude bem também a tutela antecipada concedida em caráter antecedente. Tutela antecipada concedida em caráter antecedente. Como que funciona isso? O autor faz um pedido, né, redige uma petição inicial, na qual ele não formula ainda o pedido definitivo. Ele apenas descreve a causa de pedir, descreve a urgência e pede apenas a tutela antecipada na petição inicial. Se ela for concedida ou não, né, bom, aí o autor também pode optar por não ajuizar o pedido principal, ele que sabe, mas havendo o exame da tutela de urgência, então depois é que o autor deve aditar a petição inicial para apresentar o pedido principal. E existe a possibilidade de que essa tutela de urgência concedida em caráter antecedente seja estabilizada caso não haja recurso ou, isso é o que diz o CPC, caso não haja uma manifestação contrária do réu, como veio a entender recentemente o STJ. Então, só para focar essa última quarta dica, o estudo das tutelas provisórias, em especial o estudo da tutela da evidência. A tutela da evidência em si já é uma novidade do novo CPC, e a tutela de urgência concedida em caráter antecedente, o que também é uma novidade do CPC de 2015. Então vamos para a última dica. A última dica é focar em teoria dos recursos. Como eu mencionei,
sobre petição inicial e sobre tutelas provisórias. Existem playlists lá no Direito Sem Juridiquês. Sobre teoria dos recursos, eu ainda estou devendo uma playlist, eu estou devendo vídeos específicos, né? Então, aqui nesse ponto, o meu canal não vai poder ajudar muito, mas teoria dos recursos é um assunto muito importante. E como o foco são as novidades do CPC a respeito de qualquer assunto, né, mas especialmente aqui das teorias dos recursos, a minha dica é que você estude a disciplina dos recursos repetitivos, artigos 1036 a 1040, e especialmente, de novo, as novidades que você pode encontrar no CPC de 2015. Então estude a disciplina dos recursos repetitivos. E aqui nós estamos falando de recursos especial e extraordinário repetitivos. Então nós estamos falando de recurso ao STJ e ao STF. Existe uma grande novidade do CPC também, que é o incidente de resolução de demandas repetitivas. Ele não é um recurso, ele é um incidente que ocorre nos tribunais e que pode ocorrer até mesmo em tribunais de segundo grau. E ele também é importante dar uma estudadinha, tá? Ele está lá nos artigos 976 até 987. E também tem, embora não seja relativo a demandas repetitivas exatamente, o incidente de assunção de competência. Esse tem caído menos, tá? Mas também vale a pena dar uma lida, é apenas um artigo, o artigo 946 do novo CPC. Tá? Então vale a pena o 947. Puxa, agora a memória me falhou aqui, eu não tinha anotado ali. 946 ou 947 do novo CPC é o incidente de assunção de competência. Mas se concentre no IRDR, artigo 976 e seguintes, e se concentre na disciplina dos recursos especial e extraordinário repetitivos, artigo 1036 a 1040. E aqui eu vou me concentrar também, vou dar uma dica de um assunto que é recorrente, que tem caído muito nas últimas edições do exame do OAB, que é específico desse tema do recurso especial e extraordinário repetitivo. Tanto o recurso extraordinário com repercussão geral, quanto o recurso extraordinário e especial repetitivos, eles têm uma espécie de força vinculante. Não dá para chamar de eficácia vinculante exatamente por conta da eficácia vinculante prevista lá no artigo 102 da Constituição, artigo 102, parágrafo 2º, né, da Constituição. Então não dá para chamar exatamente de eficácia vinculante. Se você quiser entender isso um pouco melhor, eu recomendo o meu livro Reclamação Constitucional e Precedentes Judiciais, mas eles têm uma força vinculante. Eles são de observação obrigatória, de observância obrigatória pelos tribunais inferiores e pelos juízes de primeiro grau. Por isso, inclusive, todos os processos são suspensos quando está pendente o julgamento de um recurso especial ou extraordinário. Todos os processos a respeito daquela mesma matéria são suspensos. O mesmo acontece com o IRDR. Tá? Mas eu quero concentrar essa dica em duas coisas importantes no que diz respeito a essa sistemática de aplicação do precedente formado em julgamento de recurso especial repetitivo ou de recurso extraordinário repetitivo. E a primeira dica aqui vale também para o IRDR. Primeiro, a primeira dica diz respeito à suspensão dos processos. Então todos os processos precisam ficar suspensos, né, para a aplicação posterior, né, quando houver a decisão do STF ou do STJ ou do tribunal, no caso de IRDR. Todos os processos precisam ficar suspensos até que sobrevenha a decisão e ela possa ser aplicada sobre todos os processos, porque aquela decisão forma um precedente aplicável aos processos. Mas imagine que um processo ele seja suspenso de forma equivocada. Como faz? O que acontece? Como funciona? Bom, o CPC prevê uma espécie de incidente. Ele não chama assim, mas a única forma que nós temos de compreender isso é que se trate de um incidente processual para essa hipótese de suspensão equivocada. Primeiro, a parte peticiona ao órgão jurisdicional responsável, se é em primeiro grau, peticiona ao juiz responsável, se é em segundo grau, peticiona ao relator ou até mesmo ao vice-presidente, no caso de um recurso repetitivo, de um recurso que tenha sido um recurso especial ou extraordinário interposto que já tenha sido suspenso, e aí vai haver uma primeira decisão
do juiz, do magistrado responsável imediatamente responsável pelo processo. Então a parte vai dizer, olha, seu juiz, seu desembargador, excelência, né? Meu processo foi suspenso, mas ele trata de outro assunto, essa suspensão foi equivocada. O juiz vai decidir e dessa decisão cabe recurso. Do juiz de primeiro grau para o Tribunal de Justiça ou para o Tribunal Regional Federal, cabe agravo de instrumento. E do juiz ou do desembargador, né, relator ou até mesmo do vice-presidente, cabe agravo interno, só não cabe recurso ao STJ e ao STF. Tá? Então, agravo de instrumento ou agravo interno é o recurso cabível nessa hipótese. E essa é uma novidade do CPC de 2015, tá? Um procedimento para que seja verificada a distinção do caso concreto suspenso em relação ao caso que vai formar o precedente no recurso especial ou extraordinário repetitivo. Mas nós também temos uma outra questão que é muito importante, que diz respeito agora ao agravo interno e que, na verdade, foi uma consagração no CPC de 2015 de um entendimento que já tinha sido consagrado de forma jurisprudencial pelo STF no regime do CPC anterior, que é o seguinte, uma vez existindo a decisão no recurso repetitivo, no extraordinário, no especial repetitivo, os juízes e os tribunais têm que aplicar obrigatoriamente, né, essa decisão. Se o juiz de primeiro grau aplicar, ainda cabe recurso ao tribunal. Mas se o tribunal aplicar, seja negando seguimento ao recurso, seja dando provimento ao recurso, negando seguimento ao recurso especial ou repetitivo, seja dando provimento ao recurso da parte, seja numa ação de competência originária, seja exercendo juízo de retratação, as hipóteses não importam aqui, e a parte entender que o caso dela não se encaixa no precedente, agora não é mais aquele procedimento de distinção por causa da suspensão. É bastante parecida a situação, mas o que nós estamos tratando aqui agora é de uma aplicação equivocada do precedente. A parte vai alegar a aplicação equivocada do precedente. É importante saber que por causa dessa força vinculante, a parte não tem recurso ao STF ou ao STJ. Isso aqui é uma coisa bem complicada na doutrina, até na jurisprudência do próprio STF e do STJ, na doutrina, e eu não vou entrar nesse pormenor aqui, porque você precisa saber uma informação bem objetiva. O recurso que a parte tem é o agravo interno, tá? Decisão que aplica o entendimento de recurso especial ou extraordinário repetitivo no âmbito do segundo grau não é recorrível ao STF ou ao STJ. Tá? O recurso que a parte tem é o agravo interno. Isso aqui também tem caído bastante nas últimas provas da OAB, vale essa dica. Bom, a minha dica foi no âmbito dos recursos repetitivos, mas eu mencionei, por exemplo, que no contexto lá da suspensão equivocada, você tem a possibilidade do primeiro grau, né, alegar a suspensão equivocada para o primeiro grau, o juiz decidir, e aí o recurso de agravo de instrumento ao tribunal local, Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal, enfim. Nessa situação, você tem uma previsão de agravo de instrumento que não está lá no artigo 1015. E aí aqui eu vou aproveitar e dar uma estendida na dica, é quase como se fosse uma sexta dica, né? Estude a nova sistemática do agravo de instrumento. Tá? O que acontece aqui? Aqui você precisa dominar bem o artigo 1015, saber que ele estabeleceu uma espécie de rol. Alguns falaram em rol taxativo, agora já se entende, né, a partir de uma decisão recente do STJ também, de que não se trata de um rol assim, estritamente taxativo, quer dizer, é possível que haja uma interpretação ampliativa ali das hipóteses do artigo 1015, e o importante é saber que houve alguma restrição ao cabimento do agravo de instrumento, né? Nem todas as decisões interlocutórias agora são recorríveis por agravo de instrumento, apenas aquelas previstas no artigo 1015 e aquelas previstas de forma expressa também em outros dispositivos do próprio CPC ou até mesmo de leis esparsas. O próprio artigo 1015 diz isso, e a gente acabou de ver um exemplo em que existe a previsão do cabimento de agravo de instrumento em outro lugar do CPC que não o artigo 1015. Mas como que funciona essa sistemática de recurso, de agravo de instrumento, né? Ou de recurso mesmo, porque
pode o agravo não ser cabível contra decisões interlocutórias. Ou o agravo de instrumento está previsto de forma expressa no artigo 1015 ou em algum outro dispositivo, com a possibilidade de interpretação ampliativa, como o STJ decidiu, né? Ou então a decisão interlocutória só vai ser passível de recurso quando for proferida a sentença e for interposta a apelação. Se a decisão interlocutória prejudica o autor desculpa, fiz uma confusãozinha aqui. Não é por autor e réu aqui. A parte prejudicada por aquela decisão interlocutória vai eventualmente, porque pode ser que ela não tenha interesse em fazer isso, vai eventualmente impugnar aquela decisão interlocutória, recorrer daquela decisão interlocutória, ou como preliminar de apelação, ou como contra-razões de apelação. Então, deixa eu dar um exemplo aqui, e aí fica claro o que eu quis dizer com isso. Antes, só para ilustrar, e aqui são questões que caíram também no exame do AB, a decisão do juiz a respeito de distribuição do ônus da prova é uma decisão que é passível de agravo de instrumento. Então, se o juiz decide sobre distribuição do ônus da prova, cabe agravo de instrumento. Isso já caiu recentemente em exame da ordem. Agora, se o juiz indefere uma prova, não cabe agravo de instrumento, porque essa situação não está prevista no artigo 1015, e a distribuição do ônus da prova está prevista no artigo 1015. Então, cuidado, aqui a gente pode até se atrapalhar, né? Distribuição do ônus da prova é uma coisa, simplesmente indeferir a produção de uma prova é outra coisa. Então, como que a parte que teve a sua prova indeferida vai fazer? Bom, na verdade vai depender se ela tem interesse em tratar daquilo. Imagine que o autor teve uma prova indeferida e o pedido foi julgado improcedente. Ele pode, na sua apelação, alegar que o pedido foi julgado improcedente, inclusive porque aquela prova foi indeferida e por isso houve cerceamento do direito de defesa, ele vai alegar isso em preliminar, e por isso é preciso que a sentença seja anulada para que seja produzida aquela prova. Veja que tudo depende do interesse, que tem um princípio também processual relativo às nulidades, não existe nulidade sem prejuízo. Tudo depende do interesse, tudo depende do prejuízo. Tá? Agora, imagine, por outro lado, que o autor tenha tido o seu pedido julgado procedente. Então, obviamente, ele não tem interesse em levantar aquela nulidade, mas que o réu interponha um recurso de apelação, dizendo que o autor não conseguiu provar adequadamente o seu direito, etc. e tal, e aí, em contra-razões da apelação do réu, o autor vai ter interesse, em tese, de alegar que não, ele está dizendo que eu não consegui provar, mas eu queria provar de forma até mais ampla. Eu pedi a produção de uma prova lá que o juiz indeferiu. Então, caso o tribunal venha a acolher essas alegações do réu, primeiro eles vão ter que analisar a minha alegação de cerceamento de defesa, vai dizer o autor, e por isso o processo teria que ser anulado para que ele pudesse ser baixado, para que essa prova fosse produzida. Então o autor usa isso como uma espécie de defesa no recurso do réu. O importante é saber que esse ponto, essa decisão interlocutória, que não foi objeto, que não foi passível de recurso lá por agravo de instrumento durante a fase de conhecimento do processo, ela vai poder ser objeto de preliminar de apelação ou de preliminar de contra-razões de apelação, eventualmente pela parte prejudicada. Então, essas são as dicas para a fase recursal. Era para ser a quinta dica, mas se você for para pensar, eu acabei dando até 6 ou 7 dicas, Mas tudo bem. Vamos só retomar assim para encerrar. Foque nas novidades do CPC de 2015, domine o funcionamento da audiência de conciliação, segunda dica, artigo 334. Terceira dica, domine o funcionamento da petição inicial, artigo 319 a 332. Quarta dica, domine o funcionamento das tutelas provisórias, especialmente a tutela da evidência e a tutela de urgência antecedente, artigos 300 a 311 do novo CPC. E quinta dica, foque em teoria dos recursos, especialmente essa questão do cabimento do agravo de instrumento, artigo 1015, e especialmente a sistemática dos recursos repetitivos e do IRDR, artigos 976 a 987 para o IRDR e artigos 1036 a 1040 para os recursos repetitivos. Se você concentrar o seu estudo de processo civil assim, como eu falei, você não vai exatamente gabaritar a prova, mas
mas eu tenho certeza que pelo menos 50% da prova de processo civil você vai ter uma boa base para responder. Então, de 6, 7 questões que normalmente aparecem ali, você vai estar dominando bem de 3 a 4 questões e com certeza isso vai fazer diferença na sua nota final. Eu novamente desejo sucesso. Lembro você de dar uma conferida lá no canal Direito Sem Juridiquês, nas playlists, aqui para essa nossa aula de petição inicial, a playlist de tutela provisória, né? A audiência de conciliação e mediação também tem vídeo lá no canal. E lembrando que em breve eu vou lançar novidades, quer dizer, após aí o 30º exame da OAB, né? Para o 31º exame da OAB, eu vou ter novidades lá no Direito Sem Juridiquês. Eu espero você por lá, eu espero que essa palestra tenha sido útil para você. Um grande abraço e, de novo, boa sorte, sucesso no seu exame da OAB.